Ser capaz de servir um chá assim é prova de que seu coração é puro. Essas são as primeiras palavras ditas a respeito do personagem do vídeo de hoje, Zamasu. Elas são proferidas pelo seu mestre Go-Aso, Kaioshin do 10º universo e responsável por preparar o jovem Zamasu para que ele venha futuramente a assumir as funções de Kaioshin daquele universo. Essa é uma história de decadência, de degradação. Então é natural que estejamos falando de uma pessoa que era pura no início, bem intencionada, que buscava fazer o seu papel da melhor maneira. Mas essa é uma história de decadência e de degradação. Então é também natural que em algum momento essa pessoa pura comece a trilhar o caminho do mal e que venha aos poucos a se perder cada vez mais nos próprios erros, a se enredar na própria iniquidade. E em histórias como essas, sempre existe ali, bem no fundo daquela alma pura e bondosa, alguma inquietação, alguma dúvida que é como uma semente do mal, uma fagulha de crueldade que vai ser acesa e crescer e crescer, até consumir por completo aquele que antes era um indivíduo de boa índole. E frequentemente essa inquietação parte de questionamentos legítimos, que, mal respondidos, levam ao desastre. E qual é essa inquietação no caso do Zamasu? Uma conversa aparentemente banal entre Zamasu e seu mestre nos dá a resposta a essa questão. O jovem aprendiz de Kaioshin se pergunta se a humanidade é merecedora de proteção por parte dos deuses. Uma das atividades que mais ocupava o tempo de Zamasu era a observação dos humanos, e foi justamente essa observação atenta do comportamento dos homens que fez o jovem perceber todas as mazelas causadas pelos seres humanos uns aos outros. Incontáveis são os exemplos de injustiça, de crueldade e de impiedade que as pessoas têm entre si, e a história da humanidade é a história da guerra e do conflito. Diante de todos esses fatos, Zamasu se questionava, em primeiro lugar, se valia a pena velar pela espécie humana. É uma dúvida legítima, não podemos negar. No fundo, o dilema que tomava os pensamentos de Zamasu era um velho conhecido nosso, da própria humanidade, aqui do nosso mundo real. Ele é o chamado problema do mal. Desde o início da civilização, a relação do homem com o divino é complexa e envolta de mistérios. Em algum momento, os questionamentos à própria ideia de Deus passaram a existir no debate público, e é nesse contexto que surge o problema do mal. Apesar de poder ser verificado em outros povos e civilizações, a sua formulação mais conhecida se deu na Grécia Antiga, vinda de um dos mais célebres filósofos da antiguidade, chamado Epicuro. Questionava ele: se Deus é completamente bom e onipotente, por que o mal existe? Se ele não quer acabar com o mal, então não é bondoso. Se quer, mas não pode, não é onipotente. O debate que esse questionamento trouxe à tradição filosófica não vem ao caso. O que importa é que é exatamente este o dilema de Zamasu, mas adotando o ponto de vista dos deuses, que era a posição que ele ocupava no universo. Os deuses enxergam todo o mal causado pelos homens e claramente têm o poder de acabar com isso. Por que então não o fazem? Essa era a semente do mal no coração do jovem aprendiz, apenas esperando as condições corretas para germinar e fazê-lo cair em um caminho sem volta. E que condições foram essas? O Zamasu era, conforme já mencionado, um aprendiz de Kaioshin. Ele estava sob a tutela do Go-Aso. Ora, os questionamentos do jovem diziam respeito ao papel dos deuses no universo. Eles não deveriam ser mais enérgicos no combate ao mal e na manutenção da paz? E era justamente para responder a esse tipo de pergunta, para orientar o seu aprendiz, que o Go-Aso estava ali. O seu papel era o de esclarecer a mente do seu discípulo, instruindo-o corretamente para que ele pudesse futuramente cumprir sua função de Kaioshin. E foi justamente o Go-Aso um dos principais culpados pela queda do Zamasu, precisamente por ter falhado nessa função mais básica de orientar, de endireitar o seu pupilo. Em primeiro lugar, diante dos fortes questionamentos morais de Zamasu, o mestre se limitou a dizer que os humanos eram assim mesmo, que era assim que o universo funcionava e que o seu aprendiz deveria saber seu lugar, já que era incumbência dos deuses da destruição punir aqueles que ameaçavam o equilíbrio do universo. Guardem essa última frase, porque ela terá importância futuramente. Além de basicamente não responder às dúvidas do seu aprendiz, se contentando em dizer que as coisas funcionavam daquele jeito porque sim, o Go-Aso ainda conduziu uma experiência desastrosa, que só serviu para consolidar em Zamasu as opiniões negativas que este tinha acerca da humanidade. Ao levar seu discípulo para observar de perto aquela espécie parecida com a humana, o Go-Aso cometeu um grave erro, mesmo de acordo com seus próprios parâmetros. Foi o próprio Kaioshin que disse, em momento posterior, que os humanos demoravam a aprender e que o processo de evolução era lento. Ora, se é assim, qual o ponto em levar o seu aluno
que já está tomado de confusão, para ver uma espécie que tem poucos anos de existência e que por isso mesmo vai apresentar um comportamento bárbaro. Adiantar o tempo em 1000 anos não vai servir de nada, porque esse período é pequeno demais quando levamos em conta toda a história da humanidade. Não é suficiente para se verificar uma evolução real no comportamento, um aumento na civilização. Então é difícil entender o que queria Go-Asso com aquela experiência. O que ele conseguiu, porém, é nítido. Ele fez o Zamasu ficar ainda mais convicto em sua ideia de que a humanidade era irredimível. O principal motivo do erro do Go-Asso foi não perceber qual era a verdadeira fonte da confusão do Zamasu. No fundo, o problema do jovem aprendiz era reparar apenas em um aspecto da humanidade. Os homens vivem em guerra eterna, se destruindo uns aos outros e incapazes de viver em paz. Tudo isso não é mentira, mas sim uma meia-verdade. A grande questão, porém, é que existem incontáveis atos de amor e de bondade das pessoas cotidianamente. Se é verdade que a maldade é uma constante na história da espécie, é igualmente verdade que a bondade é também uma constante. Talvez ela seja até mais numerosa do que a crueldade. Não fosse assim, e já não mais haveria civilização, aliás. Não dá para construir uma sociedade em cima do ódio, em cima da crueldade, em cima da maldade. Você precisa de incontáveis doses de amor e de respeito ao próximo para manter uma sociedade minimamente funcional. O problema do Zamasu é que a visão dele estava distorcida. Ele só conseguia ver o lado negativo do ser humano, ao passo em que se cegava para todos os inúmeros exemplos de caridade, amor e solidariedade que podem ser vistos diariamente. Essas coisas também estavam ao alcance da sua visão, mas ele preferiu ignorar. De certa forma é até compreensível. A crueldade clama aos céus. A bondade é discreta. Mas era papel do Go-Asso orientar seu aluno a perceber que as coisas são mais complexas, que há tons de cinza nessa avaliação da espécie humana, porque o homem é um bicho contraditório. Mas ele não foi capaz de dar essa orientação a Zamasu, e tudo o que fez só piorou a situação. Mas além disso, houve outro evento essencial para que a alma de Zamasu fosse precipitada ao abismo das trevas. A visita de Goku, juntamente com Bills e Whis ao planeta dos Kaioshins do Universo 10, foi o outro fator que iniciou o processo de decadência do jovem aspirante a Deus. Primeiramente porque o comportamento do Goku só confirmou suas desconfianças. Incapaz de respeitar os deuses e absolutamente sedento por lutas, o Saiyajin só demonstrou a Zamasu que a humanidade aspira à guerra, ao conflito e além de mostrar desprezo pelos seres superiores, que seriam os deuses. Ou seja, o ser humano é um elemento de desequilíbrio do universo. Mas outros dois fatores nessa visita foram ainda mais decisivos. A força demonstrada pelo Goku na rápida luta que teve com Zamasu fez com que o jovem chegasse à conclusão de que os homens, além de indignos de proteção e estima, eram muito perigosos. O potencial infinito de poder que possuíam, somados com o desrespeito aos deuses, poderiam levar a um domínio do universo por essa espécie, causando assim a destruição completa da ordem da criação. Uma inversão dos papéis, no qual as criaturas ousam desafiar os criadores e pior, os derrotam, colocando o equilíbrio do universo em perigo. Então ali o Zamasu percebeu que ele não só deveria agir, deveria fazer alguma coisa, como deveria fazê-lo o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Mas ele também viu outra coisa muito importante e que pode passar despercebida a olhos menos atentos. Lembram que o Go-Asso tinha dito a ele que era dever dos deuses da destruição punir aqueles que ameaçavam o equilíbrio do cosmos? Muito bem, a visita do Goku ao Universo 10 mostrou outra coisa a Zamasu. Ali, ele viu que não só a raça humana era extremamente perigosa, por possuir capacidade infinita de poder, como também percebeu que o deus da destruição daquele universo, longe de estar atento a esse perigo, era na verdade conivente com tudo, era amigo dos humanos. Ora, se não podem os Kaioshins punir os humanos e os Hakaishins não o querem fazer, a conclusão para Zamasu era óbvia. Só ele estava disposto a sujar as mãos e corrigir a rota do universo. Ele só podia contar consigo mesmo, e foi justamente esse o plano que ele elaborou para ser seu próprio aliado. Até os deuses eram seus inimigos por se recusarem a cumprir seu papel na estrutura das coisas. Mas perceba que todas essas circunstâncias, uma após a outra, se somaram para levar aquele que era um indivíduo puro, mas inquieto, ao terreno da loucura. As suas dúvidas não foram respondidas. Antes, foi dito a ele que o universo seguia uma lógica, seguia uma estrutura, que ele mesmo viu com os próprios olhos que era mentira, que os deuses da destruição não eram tão eficientes assim em reequilibrar o universo. E tudo que seu mestre tentou fazer para remediar só confirmou a ideia de Zamasu de que a humanidade era irracional e sedenta por sangue. Então, antes de mais nada, é
bom que a gente perceba o papel que, digamos assim, as instituições tiveram na decadência do Zamasu. Ele tinha uma hesitação, ele tinha uma inquietação, e os representantes daquele universo, daquele sistema, não foram capazes de aplacar sua dúvida. Antes, ele só viu uma promiscuidade de todo mundo com seus próprios deveres. Agora, a equação já estava pronta para que ele chegasse à convicção de que deveria exterminar o ser humano da face do universo. A partir daqui, nada mais o podia parar, porque ele estava plenamente certo de que só a destruição da humanidade traria novamente o equilíbrio da criação. Tendo testemunhado o absoluto poder dos homens, a sua violência, a sua crueldade e a conivência dos deuses, ele não conseguiu chegar a outra conclusão. Ironicamente, isso o aproximava da mentalidade que ele buscava combater. É justamente esse o perfil psicológico dos maiores algozes conhecidos na história da espécie humana. Pessoas que têm pulso firme, que têm princípios inegociáveis, mas cujos princípios são errados. Essa é a combinação mais perigosa que há, porque a firmeza dessas pessoas as impede de hesitar, mesmo diante das maiores atrocidades, justamente porque elas estão convictas dos próprios princípios e não estão dispostas a negociá-los. Como os seus princípios são perversos, porém, tudo o que elas produzem é destruição. E o Zamasu virou exatamente isso, firme em seu propósito, mas seguindo um propósito demoníaco. E foi assim que ele praticamente varreu a humanidade do mapa, matando além disso até os deuses e mesmo o seu antigo mestre. Existe, porém, uma outra face desse personagem que adiciona camadas à sua psicologia e que pode passar despercebida. Ao olhar de maneira mais superficial, pode-se pensar que o Zamasu é um personagem extremamente convencido e arrogante, porque ele passa a maior parte do tempo exaltando as próprias virtudes. Em um sentido um pouco mais profundo, isso também é verdade, já que ele chegou ao ponto de se convencer de que era superior não só à humanidade, mas também a todos os outros deuses, sendo o único que via a justiça e que lutava por ela, se colocando na posição de juiz supremo do universo, acima de qualquer outro. Então sim, ele se julgava moralmente superior a tudo e a todos, a ponto de só poder contar consigo mesmo como aliado. Mas o Zamasu é uma personalidade complexa, até mesmo contraditória. Para além dessa certeza de ser mais elevado que todos os outros, existe também nele uma parcela de ódio de si mesmo que é difícil de ignorar. O ódio de ter sido humilhado pelo Goku, o ódio de ter que recorrer ao corpo de um humano para levar a cabo o seu plano, mas principalmente o ódio por fazer parte da raça dos deuses, tão culpada e pecaminosa quanto a maldita humanidade e tão responsável pelo desequilíbrio do universo quanto ela. Por mais que quisesse, não era possível a Zamasu se esconder desse fato. Ele era da mesma espécie que os corrompidos, na visão dele, deuses. Por mais que ele se julgue muito elevado e muito superior, ele é do mesmo material que os outros deuses, tão falhos e tão fracos. E isso é uma coisa que ele não pode aceitar. E é esse traço de personalidade que leva à cena mais reveladora de Zamasu. Quando a luta entre ele e os Guerreiros Z já estava bem próxima do final, o vilão resolveu se unir ao seu outro eu que estava possuindo o corpo de Goku. Em um primeiro momento, isso poderia parecer uma contradição, já que ele desprezava tanto a humanidade e agora ele ia viver para sempre unido a um humano, com a constituição humana fazendo parte do seu ser. E foi justamente isso que o Vegeta apontou a título de provocação. Mas aí é onde residia a faceta mais surpreendente da mente de Zamasu, que era justamente o auto-ódio. A resposta que ele dá a essa provocação de Vegito nos revela que Zamasu é nada mais nada menos que o próprio Anticristo. Não que ele seja o diabo ou coisa do tipo. Também não é por ele ser uma entidade próxima aos deuses que decaiu por orgulho, muito embora esse paralelo também possa ser feito. Mas não, ele é um anticristo em uma acepção mais literal do termo. Ele é o contrário do Cristo. Segundo ensina a religião cristã, Jesus é a própria encarnação do Verbo. Isso quer dizer basicamente que Deus se fez homem, se fez carne, e ele o fez para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para que conhecêssemos o amor de Deus e para nos tornar participantes da natureza divina. Essa é a perspectiva do cristianismo. Agora repare como Zamasu inverte essa fórmula quase exatamente. Ele era um Deus que se fez homem ao tomar o corpo do Goku e a ele se fundir. Ele também identificou que a natureza humana precisava ser curada, assim como Jesus. Mas ao contrário do Cristo, que se sacrificou para a redenção da humanidade, o Zamasu identificou a cura com o extermínio. Então ele veio resolver o problema da natureza humana extirpando a espécie. Ele se fez humano não para salvar, mas para destruir, e não para que conhecêssemos o amor de Deus,
mas sim movido pelo puro ódio. Ele não nos fez participar da natureza divina. Antes, se uniu a um humano para rebaixar a natureza de Deus à posição na qual ele achava que ela deveria ocupar, depois de todos os erros cometidos pelas divindades daquele mundo. Por fim, há a inversão demoníaca do ato de sacrifício do Cristo, onde Jesus aceita ser vítima de sacrifício por pecados que não cometeu, justamente para comprar com seu sangue a salvação da humanidade em um ato incondicional de amor. O Zamasu comete o sacrifício, no caso ao se fundir a um humano que ele tanto desprezava, como um ato de ódio para consigo mesmo e para com os deuses, como uma forma de carregar as chagas dos pecados alheios, não para redimir os pecadores, mas para não se permitir esquecer da infinita culpa que deveria recair sobre homens e deuses ao mesmo tempo. Nada disso foi feito por compaixão. Tudo foi feito por ódio de si mesmo e por uma vontade de se massacrar, de se condenar o tempo inteiro por aquilo que ele reconhecia como sendo os pecados da sua espécie, no caso a espécie dos deuses. E é nesse sentido que podemos dizer que Zamasu é o anticristo. Ele representa a inversão demoníaca do propósito do Cristo, segundo o que diz a igreja cristã. No final, coube ao Go-Aso fazer o questionamento derradeiro. Era essa forma, Zamasu, repleta de fúria e ódio, que você desejava? Sim, era essa a forma que ele desejava, e o seu ódio de si mesmo o levou a uma loucura tão inimaginável que mesmo a corrupção do próprio corpo, que se transformou em uma verdadeira monstruosidade, foi bem aceita por ele. Quanto mais deformado, quanto mais destruído e quanto mais degradado aquele corpo, melhor. Para ele, isso representava de maneira ainda mais fiel o tamanho da falha de sua própria genealogia, a dos deuses, em proteger o universo. Para todas as outras pessoas, porém, a deformação do seu corpo só acabava por refletir a podridão da sua própria alma, atormentada pelas dúvidas, pelas angústias e pelo desprezo de si mesmo. E essa foi a trágica história de Zamasu. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui e até semana que vem.